Agora no dia 15, 17 de maio, adubação de solo, que nós chamamos de adubação de inverno, é aquilo que a gente fala nos nossos programas, mas muitos anos. Abre-se meia-lua longe do tronco das árvores de fruta. Não sei se, Virgílio, você consegue depois repetir programas que nós já mostramos na chácara, as valetas abertas 2, 3, 4 anos atrás, repetir agora maio e em junho, que é adubação de inverno? Consigo. Você consegue, né? Então o Virgílio vai repetir logo mais essas matérias. Então mês de junho é época de adubação de solo, abrindo meias luas longe dos troncos das árvores, e nessa meia-lua colocar dentro do buraco as matérias orgânicas que já decomporam. Um pouco de esterco de animal, com folha podre, um pouco de farinha de osso, para quem consegue. Matéria orgânica em geral dentro do buraco. Fecha-se o buraco, isso é feito até fim de junho, tá? Adubação. Porque a adubação é feita nas valetinhas um mês antes da poda. Fala, Virgílio. A massa de ni que você falou, a torta de ni. Vamos falar agora. Fala agora. Então, a adubação agora em geral, antes da poda, é feita um mês antes da poda, adubação, em qualquer região do Brasil ou do mundo. Então, Carlos, uma pergunta para você, só numa brincadeira. Quando é que nós fazemos normalmente a poda das árvores frutíferas, uva, pêssego, maçã no sudeste? Você lembra? Quando é a poda? É maio ou fim de julho? Na verdade seria de 15 de julho em diante, né? 15 de julho em diante, a poda. Como a adubação de inverno é um mês antes da poda. Isso aí você... Então, o que se entende? Se a poda de árvore frutífera no sudeste é fim de julho, a começo de agosto, a poda. A adubação é 30 dias a 40 dias antes da poda, já para receber alimentação no solo. Já para deixar ela preparada, né? Então, se a poda é fim de julho até 15 de agosto, a adubação é um mês a 40 dias antes da poda. Pela lógica, então, adubação no solo, que mês seria? Junho. Não, seria junho. No caso, junho, a pessoa pode começar na virada de maio para junho. Pode começar de fim de maio, pode adubar o solo até fim de junho. Pode ser dia 10 de junho, 20 de junho, 30 de junho. É o tempo de fazer a adubação do solo. Aí vai entrar uma matéria que nós vamos falar aqui agora. É interessante o pessoal saber, Sérgio, é que aí vem a diferença do químico e do orgânico, né? Porque uns 30 dias antes, para reagir, né? Para reagir, a matéria orgânica do buraco. Não é de um dia para o outro. Não. Por isso que aqui, eu vou ler, completando, caiu direitinho essa nossa questão, eu vou ler um assunto, aonde no final tem uma brincadeira, vai servir para vocês aí do Brasil, tá, pessoal? Isso vai ser colocado no Face logo mais, vai ficar fixado. Coisa que eu tirei de livro antigo, e tem uma frase que é coisa relativamente nova de uns 5 anos para cá. Mas eu vou dar uma lida. O que nós colocamos uma hora atrás, eu fiz essa amostragem, que está no comecinho do nosso programa. Depois vai estar postado, tá? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Então vamos lá. O que dizem os livros sobre nutrição correta de uma planta? Então eu fiz um resumo, tá? Então vamos lá. Os vegetais precisam de elementos indispensáveis para o seu desenvolvimento, que são estes. Quais são os elementos? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, fósforo e ferro. Quando combinados, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, presentes em diversas formas, estes constituem a maior parte de um tecido de um vegetal. Olha a importância do carbono, oxigênio e hidrogênio. Continuando. Para que os elementos nutritivos sejam absorvidos pelas plantas, é preciso que se apresentem nas formas captáveis em substâncias solúveis. Vou repetir. Para que os elementos nutritivos sejam absorvidos pelas plantas, ele está querendo dizer, essas substâncias têm que estar mais em estado líquido, ou seja, solúvel. É neste estado solúvel que os nutrientes serão absorvidos pelas plantas. Olha o que o livro antigo escreve. Isso é livro dos anos 50. Então está claro
que não adianta você... O que isso quer dizer? O que eu acabei de falar agora com o Carlos. Se abrisse uma pequena valetinha longe do tronco, colocou matéria orgânica dentro do buraco, colocou esterco, folha podre e farinha de osso, ou torta de mamona, não importa a matéria orgânica, cobriu o buraco. O que eu faço na chácara quando eu faço isso? Quando eu fecho o buraco da adubação, primeira coisa que eu faço, fechei o buraco, um balde de 20 litros d'água no buraco. Para quê? Ter substância solúvel. Aquela água que eu coloquei no buraco que eu acabei de fechar, na hora da adubação, já começou a umedecer o que está dentro do buraco. E aí os micro-organismos começam a trabalhar. Começam a trabalhar. É o que o livro antigo está dizendo. Aí, continuando. Olha que interessante, voltou... que eu brinco na nossa matéria que nós fizemos estudo onde? Na NASA, né? Na NASA, né? Olha outra vez. Então, vocês vão ler isso quando ficar postado. Então, chorumes de qualquer tipo fazem parte de um bom condutor de adubação nas árvores em geral. Vou repetir a frase do livro, hein? Então, chorumes de qualquer tipo fazem parte de um bom condutor de adubação nas árvores em geral. Então, o que essa frase está dizendo? A gente não fala que nem papagaio, todo mês é bom fazer um churume no mês, alternando, irrigando 5 litros ou 10 litros nas árvores grandes, no chão? Se aqui está dizendo que churume é uma boa adubação em forma líquida, está errado a gente então regar churume num pomar uma vez por mês? Nós estamos errando de falar isso? Tá ajudando. Então, de encontro o que diz a literatura de planta, gente. Aí, continuando. Sem a presença do hidrogênio e oxigênio, está em negrito aqui, nenhuma nutrição terá resultado no solo. Vou repetir. Sem a presença do hidrogênio e oxigênio, nenhuma nutrição terá resultado no solo. Ou seja, o que ele está dizendo? Abriu-se as adubações em forma de suco, longe da planta. Você colocou esterco, você colocou matéria orgânica, fechou o buraco, mês de junho. Só que junho, julho e agosto, no nosso clima do sudeste, não chove. Normalmente não chove. Já não teve anos de ficar 10, 12 semanas sem chuva? Em junho, julho e agosto, vocês lembram disso? Foi seco em São Paulo. O que o livro está nos alertando? Se você fez uma adubação correta na valetinha, mas não tem umidade neste local, essa tua adubação de matéria orgânica não vai reagir na planta agosto, setembro, outubro. O que ele está querendo dizer? O que eu falei um minuto atrás. Fechou o buraco da adubação, 1 balde, 2 baldes de água no local onde você acabou de colocar água, porque aqui está escrito: sem a presença de hidrogênio e oxigênio, nenhuma nutrição terá resultado no solo. Alguém vai falar assim do lado de lá: mas o Sérgio está doido. Onde eu vou achar o adubo hidrogênio e oxigênio? O que é oxigênio e nitrogênio? Virgílio, eu não sei se eu vou te atrapalhar. Tira a mão do bolso, Virgílio. Aonde a gente consegue o adubo de nutrição que o livro diz que sem oxigênio e nitrogênio não existe reação de planta nenhuma na adubação. Aonde nós vamos comprar o hidrogênio e o oxigênio na casa da agricultura? Lugar nenhum, só vem da natureza. De onde? Do ar, da água. Água. Então, presta atenção. Essa adubação que o livro diz que tem que ter a nutrição. Olha o que o livro diz: hidrogênio e oxigênio. Alguém agora, um minuto atrás, já falou: mas onde eu achar hidrogênio e oxigênio? Vem de garrafa, né? Aonde é? Água. Sem água no solo, as nutrições de adubação ou micro-organismo não tem vida. O que você pega? Deserto ou local em degradação? É local que não tem umidade mais no solo, que não teve cobertura morta. Quer interpreta isso aqui? 95% é água que tá aqui. Se você tirar toda a água daqui, só sobra 5%. Ou numa planta qualquer. Não põe água, vê se dá fruta. E onde 95% segura? É água. E onde você ajuda a segurar água no solo, onde tem falta d'água? Agora, Cama morta. Cama morta. Claro. Primeira coisa é folhagem no solo. Primeira coisa é cobrir o solo do planeta. O sol está quente. Se você queimar uma planta, e o que fica? Fica nada, o esqueleto. Se queimar um ser humano, nós temos 80% de água, vai sobrar o quê? Um potinho de cinza, que é o osso. Só que os 10 ou 5%
são elementos que tem que ter no solo. Sim. Senão, Muito não certo. há essa interação Interação. com o oxigênio e o hidrogênio. Isso. Então precisa ter o resto de todo o elenco de micro-organismos e macro-organismos Com umidade no com solo. umidade. Então é um Ponto. conjunto, um casamento. Mas se os perfeito. livros antigos escrevem isso, como é que nós estamos indo na contramão de 30 anos para cá? Pois é. E estão dizendo que nós, ser humano, estamos muito inteligentes. É. Não estou vendo inteligência nenhuma, nós perdemos o rumo do normal. Sérgio, aproveitando a pergunta, o Rodrigo ele está perguntando aqui quais os livros que você pode indicar para ele, inclusive sobre o calendário e manejo de frutíferas. Então, livros, o Virgílio já postou, ele conseguiu vários Tem livros bastante. antigos dos anos 50 e 60, do Júlio Seabra Inglês de Souza, do Santos Neto, do seu Gobato Celeste, pessoas antigas que falam essa linha. Se ele procurar na internet, ele acha, ou o Virgílio pode mostrar para ele, vocês podem se conversar. Eu mando pelo zap. Mostra pelo zap para ele, tira umas fotos, Sessão tal, de filma. arquivos, né? Ele tem, o Virgílio pode entrar em contato com ele, depois o Virgílio te responde, tá? E sem dúvida nenhuma. No grupo Facebook, na seção de arquivos, Tem. tem todo esse Tá, material. tá no arquivo lá? Tem. Tá? Então depois passa a informação para ele. Então o pessoal vai entrar no Facebook depois do Fanáticos por Barreira. Em arquivos, tem em arquivos. Arquivos. Em arquivos? É. Tá. E agora, olha, continuando. Então, o que nós falamos, que diz sem hidrogênio e oxigênio, não há reação nenhuma de qualquer adubação no solo. É o que hoje chamam de gotejamento, irrigação, é H2O. O que é H2O? Água, hidrogênio e oxigênio. Sem isso, por isso que nós estamos falando, época de adubação que é junho, abrindo pequenas valetas longe do tronco, colocou a matéria orgânica e fechou o buraco, o que se faz quando se fecha o buraco da adubação? 1 ou 2 baldes de água imediatamente, e depois, para esse local não ficar seco, o que eu faço na chácara? Pego carrinhos de bagaço de cana, vou colocando bagaço de cana em cima do local onde eu fechei o local do buraco com a matéria orgânica. Não molhei com 2 baldes de água meia hora atrás? No dia seguinte, todas as minhas valetinhas que eu fechei o buraco do solo da laranja, uva, não importa o que, todo aquele bagaço de cana que já secou, eu coloco meio carrinho em cima de cada buraco. Quem chega na chácara de Júlio agora falou, Sérgio, por que tem tanto bagaço de cana espalhado pelo chão em tudo que é lugar? É onde eu acabei de cobrir o buraco da adubação semana passada, cobri com o bagaço de cana, para aquela água que eu já reguei não evaporar. O bagaço de cana está lá, é esta água que vai fazer a matéria orgânica no subsolo passar elemento para a planta. Não vou podar fim de julho, aquela matéria orgânica já está trabalhando no subsolo, a brotação nossa da chácara vem violento, porque naquele local onde nós abrimos a valetinha, uma vez por mês, ou seja, em junho, julho e agosto, presta atenção pessoal, junho, julho e agosto, acabei de podar as árvores, eu coloco 10 a 15 litros de água, uma vez no mês, naquele local onde eu joguei o bagaço da cana. Eu umedeço mais. Além de junho uma vez, eu faço mais uma boa regada por local em julho e mais uma boa regada em agosto. Aí a minha brotação das árvores brota, que é uma doideira. Porque eu joguei umidade onde já estava adubado com matéria orgânica. Podei em julho para agosto, está umedecido naquele mesmo local. 3 vezes eu ponho água, uma vez por mês, eu não gasto muita água. É por isso que nossas plantas brotam tudo por igual. Umidade no solo, aonde eu fechei o buraco da adubação em junho. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Outra, olha que interessante, isso aqui é uma frase nova, tá? Isso tem uns 3 anos que eu peguei de uma publicação, que eu já falei sobre o resto da torta do Nim, da árvore do Nim, que é uma árvore da Índia, tem óleo de Nim que o pessoal está pulverizando, que é um baita repelente, já sabemos. Só que o resíduo desta árvore, casca ou não, folha ou não, ou a semente exprimida, as firmas grandes que tiram o óleo de Nim, sobra o que chama de torta de Nim, que é a semente do Nim esmagada, como se fosse uma torta de mamona. A torta da planta Nim, então é a torta, o resto da semente que sobra, colocada, olha lá, colocada em tambores com água e regada no solo. O que você entende? Isso é o quê? Pegando a torta do Nim, colocado em tambores de água e regado no solo em torno do tronco. Isso é o quê? Churume
da torta Torta de ninho. do ninho. Não estamos falando churume de farinha de osso, nem de cinza. Aqui estão falando dos restos vegetais da árvore de ninho. Essa matéria orgânica que sobrou da árvore do ninho, dos seus restos vegetais, regada no solo, em torno de qualquer árvore do planeta, não importa se é fruto ou não, é um repelente de parasita no solo, repelente no inseto do ar e combate e regride os nematóides que tem na raiz. O que é nematóide, para quem não sabe? Muitas árvores do planeta, é normal, árvore de fruta, é tumores, bolinhas, tumor, que dá na raiz da planta, das árvores. E a planta regride. Tem nematóide em videira, tem em pessegueiro, tem nectarina, tem um monte de árvores produtivas, nematóide. Então o que está mostrando aqui? Que o churume do resto vegetal do ninho, da árvore do ninho, ele regride nematóide, dá mais vida no tronco da árvore, porque acaba com as doenças, ele é um antiparasita do solo e para os insetos que estão no ar dentro do pomar. Ou seja, é um produto altamente importante para um pomar, de quem é profissional ou não. O óleo de ninho na pulverização e o resto vegetal da árvore do ninho, colocado em churume, é um baita produto que colabora com a natureza. Aí